Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem. Esse trabalho foi realizado por mim, né, Renan, e pela Vanessa, e nós estamos aqui basicamente para mostrar um pouco dessa ideia que é fundamental para o estudo da análise combinatória. O princípio fundamental da contagem, ele permeia quase todo tipo de pensamento que nós temos para resolução de problemas envolvendo ali lógicas mesmo matemáticas. Não necessariamente você vai trabalhar com uma fórmula sempre com o princípio fundamental da contagem. Na verdade é o contrário, né? A gente vai usar uma lógica e vai conseguir, através de algumas deduções, né, de coisas que a gente já tem basicamente na nossa cabeça, que já usa no nosso cotidiano, para resolver alguns problemas, tá bom? Quando a gente fala de princípio fundamental da contagem, a gente já pode relacionar algumas coisas, né, da análise combinatória que a gente tem aí em amplamente uso, né? Eu tenho certeza que quando na sua infância você estudava lá nos primeiros anos da escola, você já se deparou com aqueles probleminhas que a professora fazia, né? Maria tem tantas blusas, tem tantas saias, tem tantos sapatos, de quantas formas ela pode sair de casa, né? Quantas combinações diferentes de roupas, de looks ela tem para sair de casa. Então, na moda, né, a combinação ali de peças diferentes tá bem parecida, né? Bem relacionada a essa ideia do nosso princípio fundamental da contagem. A gente também pode ver que a gente tem várias e várias combinações possíveis de placas de carros, né? São códigos feitos com números e letras e que elas fazem uma relação entre um código a um carro, a um veículo. E aí a gente teve até há pouco tempo atrás uma mudança, nessas placas para agregar mais e mais possibilidades para mais veículos que são produzidos aqui, né, no nosso território nacional, tá bom? E também a gente pode também trazer para nossas compras. Tem uma coisinha lá chamada código de barras que está presente em basicamente todo tipo de produto e que a gente utiliza ali códigos diferentes, né? Como é dito, código de barras em barrinhas e que ali a gente consegue fazer relações de produtos a valores, de produtos a validades, de produtos até promoções e muitas outras coisas são utilizadas com o código de barras. Então isso também está muito, muito presente no nosso cotidiano e tem análise combinatória nisso e também as rotas que são utilizadas pelo GPS. Quem nunca errou um caminho, né, e teve que reformular a rota, refazer a sua rota, né? E você sabe que o GPS ele tem essa possibilidade de fazer várias e várias rotas diferentes para chegar num mesmo destino, ou até mesmo de vários destinos diferentes que são tomadas rotas também diferentes. Então é muito interessante ver que a gente tem vários tipos de combinações, possibilidades quando nós trabalhamos com análise combinatória. E o princípio fundamental da contagem, ele é uma coisa um pouco mais simplificada da nossa ideia lógica, e eu vou ler um pouco aqui desse conceito para você. O princípio fundamental da contagem, né, a gente vai chamar muito de PFC, né, a abreviação ali das siglas. E ele diz o seguinte, né, essa definição: o princípio fundamental da contagem é o princípio é o principal, né, conceito ensinado na análise combinatória. É a partir dele que se desenvolvem os demais conceitos dessa área e as fórmulas de fatorial, combinação, arranjo e permutação. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem. Esse princípio afirma que, se eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomada de x, y, z maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta calcular o produto dessas possibilidades. Eu acredito que a forma mais simples da gente entender esse conteúdo é através de exemplos. Então vamos pegar um exemplo aqui para que a gente consiga de fato usar essa lógica e entender mais o que isso está querendo dizer para a gente. Então vamos pensar aqui. Lucas recebeu um cofre como parte de sua herança. O cofre tem um sistema com a combinação de 3 números e em uma jaqueta antiga estava um papel com a senha. Porém, o papel estava rasgado. Com esse papel, ele descobriu que o primeiro número era o 5. Já o segundo número poderia ser o 6 ou o 9, e o terceiro ele não sabia qual número poderia ser, pois o pedaço já havia desaparecido. Então aqui vem a pergunta, né? Quantas possibilidades de senha Lucas poderia testar no cofre para de fato abrir ele? Então esse é um probleminha que poderia acontecer comigo com você, claro que aqui, né, tudo contextualizado. E tem até uma lógica ali, né? O primeiro ele já sabia que era o 5 ali, tentando remontar aquele papelzinho. O segundo podia ser o 6 ou 9, né? De ponta cabeça. E por último, ele perdeu esse pedacinho do papel e não sabia qual que poderia ser a terceira parte ali da nossa senha, tá bom? Que completaria esse papel que estava rasgado. Então, a gente pode parar para pensar, né?
nas quantidades de possibilidades aí. Eu vou te dar esse desafio. Para um segundinho, né? Lê isso daí e tenta dizer para mim quantas senhas ele podia testar ali, que com certeza, né, uma delas seria a que abriria esse cofre. Já pensou? Então, eu vou mostrar aqui para você qual que é a lógica que está por trás disso daqui. Então, o que a gente pode ter aqui, ó? Ambos vão começar com 5. O Lucas ele já sabe que o primeiro número é o número 5. Então, o primeiro ali que ele tem que digitar, né, é o 5, não tem como. E depois ele tem ali uma bifurcação de possibilidades. Ou pode ser o número 6, ou pode ser o número 9. E por fim, o que sobra pra gente? Os 10 números para o último, né? A última númerozinho que compõe essa senha de 3 dígitos. Então, o nosso último dígito ali. E quais são os dígitos possíveis que a gente tem? A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, a gente tem 10 possibilidades ali de dígitos para o último. Ou seja, no primeiro a gente tem apenas uma possibilidade. No segundo, a gente tem 2 possibilidades. E no terceiro, a gente tem 10 possibilidades. E o produto que a gente tinha visto antes ali, que é na nossa definição, significa multiplicação. Então é basicamente multiplicar essas possibilidades. Então, para o primeiro, 1 vezes a do segundo dígito, que seria um 2. Então, 6 ou 9. Então, 1 vezes 2. E por último, 10 possibilidades. Então, 1 vezes 2 vezes 10. E aí, no caso, a gente teria logo o total de 20 possibilidades de senhas que seriam utilizadas ali. Uma coisa muito interessante para a gente pensar aqui, o diagrama de árvore, né, é uma coisa que acontece muito aqui na explicação da nossa princípio fundamental, né? É basicamente como se a gente pudesse ver as bifurcações que são feitas de possibilidades. Então, ela se parece aqui com uma árvore, né, eu até coloquei, porque ali no caso, ó, a nossa primeira possibilidade era o 5, e do 5 eu abria para duas outras possíveis, que era o 6 e o 9, e delas eu abria para mais 10 possíveis. Então, é como se essas possibilidades elas fossem se tornando os galhos da nossa árvore, e quanto mais e mais possibilidades a gente vai tendo, maior se torna essa árvore, com mais galhos, né, com mais folhas ali, né, de possibilidades. E eu até usei aqui uma ilustração para a gente entender, né, basicamente, o funcionamento, né, de como parece de fato uma árvore. Então, por isso chama diagrama de árvore aí, e você pode utilizar até às vezes para resolver algumas questões. Só que quando vai aumentando muito, né, vai criando muitas e muitas e muitas possibilidades. Então, talvez você passe o dia inteiro desenhando aí para poder resolver uma única questão. Então não é muito inteligente esse uso, talvez você já ir multiplicando essas possibilidades seja mais fácil, mais prático e o que vai ser utilizado nas provas e nas resoluções, tá bom? Então a gente já falou sobre a primeira ideia, né, do PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e esse princípio ele está mais voltado para a multiplicação. Só que nós temos também a ideia do princípio aditivo da contagem, que diz o seguinte, tá? O princípio aditivo da contagem realiza a união de elementos de dois ou mais conjuntos. Isso porque a adição, né, o sinalzinho de mais, e a união, né, que é esse sinalzinho de U aí que a gente usa muito na matemática, relacionam-se, já que em ambas as operadores há a reunião de elementos, ou seja, ao juntar, né, a gente está juntando esses elementos. O princípio aditivo tem a sua origem na teoria dos conjuntos que estudam a propriedade que estabelecem a relação entre os próprios conjuntos e entre os elementos dos conjuntos. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui, novamente com um exemplo, tá? O nosso exemplo seria assim, ó, a gente tem um cinema, né, de Barra Mansa, aqui na escola que a gente está dando aula aqui para o Barbará. Então, aqui em Barra Mansa tem um cinema e está oferecendo uma promoção com 2 pacotes. E aí, o que acontece? A gente tem um primeiro pacote e um segundo pacote. O nosso primeiro pacote diz assim, ó, o ingresso que te dá direito a entrar em um filme de ação ou, tá? Esse ou aí é muito importante, tá até em vermelho, um filme infantil. E o nosso segundo pacote é um ingresso que te dá direito a entrar em um filme de ação e um filme infantil. Tá vendo? A única coisa que muda dessas duas escritas aí, nessas duas frasezinhas, uma tem ou e outra tem e. Então vamos ver aqui o exemplo, né, desenhado basicamente disso, a diferença do ou e do e. Quando eu penso lá na afirmação, né, um ingresso que te dá direito a entrar em um filme de ação ou um filme infantil, aparece basicamente aqui, ó. Se eu tivesse 3 opções de filme de ação, né, que estão nos cinemas, e tivesse 2 opções de filmes infantil,
eu poderia ou escolher um desses três que está em um grupo, né, que é o grupo de ação, ou os dois que estão no grupo infantil. Então, de possibilidades, né, da pessoa que está aqui falando, de ir lá comprar esse bilhete e escolher ali, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Eu somo as 3 possibilidades da de ação com as 2 da infantil. Ou seja, eu vou juntar essas possibilidades todas de filmes que eu tenho, tá bom? Então, ou eu assisto ação, ou eu assisto o infantil. E aí, sempre que aparecer o palavrinha ou, você sabe que está tendo o quê? Uma ideia de soma, né? Então, a gente passaria a não ter mais apenas, né, um grupo separado do outro, né, dois grupos distintos, mas a gente juntaria todas essas possibilidades em um único grupo, que foi o que foi dito ali no quesito dos conjuntos. Ou seja, agora nós teremos os filmes que posso escolher no pacote 1. Então, tem esses 5 aí, né, que é o Matrix, o Kingsman, o Sing 2, né, o Homem-Aranha e também ao da Turma da Mônica aqui. Então, essa é o nosso novo pacote, né? O pacote de escolhas do primeiro pacote, né? A possibilidade de filmes que eu tenho para escolher comprando o voucher lá do primeiro pacote. Então, a gente tem 5 possibilidades no total. E o que aí muda na outra coisa que a gente tinha escrito lá, que ao invés de ser ou fosse e, né? Se fosse e, eu teria os filmes de ação, então eu posso ver um filme de ação e um filme infantil. Não mais um filme de ação ou um filme infantil. Ou seja, eu posso ver, no caso agora, 2 filmes. Você não concorda comigo? Eu posso ver um de ação e um infantil. Então, esse E, ele muda todo o nosso cenário. Então, dá pra gente entender que ele não tem mais a ideia ali de soma, tá bom? Ele tem ideia de multiplicação. E olha como que dá pra gente ver que é a multiplicação. De um lado a gente tem 3 filmes, do outro a gente tem 2, né? Então, se multiplicar, seria 3 vezes 2. A gente já sabe que são 6 possibilidades. Então, quais são essas 6 possibilidades, né? Seriam ali, ó, possibilidades. Se eu vou lá e escolho ver Kingsman e Sing 2, ou Kingsman e Turma da Mônica. Eu posso fazer isso? Não posso? E também poderia pegar e falar assim, vou ver o Matrix e o Sing 2, ou o Matrix e a Turma da Mônica. Tá? É outra. E também eu tenho o nome, o Homem-Aranha, com o Sing 2, né, que eu poderia ver, ou o Homem-Aranha e a Turma da Mônica. Então, tá vendo que eu tenho 6 possibilidades ali de junção, né, desses filmes, de usar, da forma de utilizar o meu voucher? Então, eu não tenho mais 5 possibilidades e sim 6, porque eu, no caso aqui, não estou somando mais, e sim multiplicando. Então, olha como é importante. É isso que eu quero que vocês gravem. Quando aparecer a palavrinha ou na ideia das nossas questões aí, você deve somar, tá? Somar essas quantidades. Quando aparecer o e, eu fiz uma coisa e vou fazer outra, eu devo multiplicar. Então, ou soma e multiplica. Então, isso é muito importante para que a gente não erre nas nossas questões aí, tá bom? E aí, a gente tem alguns exemplos que a gente pode dar aqui, tá bom? De questões. Eu vou passar aqui rapidinho para você esses exemplos e você pode resolver aí na sua casa. Ó, aqui tem a resolução. Um outro exemplo, também temos resolução. Um outro exemplo aqui, ó, e temos a resolução. Tá bom? Obrigado pela atenção, até uma próxima e até mais.